Olá a todos e todas, bom, estamos aqui mais uma sexta-feira. Eu me comprometi a toda sexta-feira soltar um videozinho por aqui no Instagram e no YouTube. O que isso quer dizer? Na verdade nada, é um compromisso que eu criei comigo mesmo e com vocês, porque eu não ganho dinheiro para isso, nem ganho muita fama, mas enfim, estamos aqui em comunicação, nessa eterna quarentena, nesse eterno ficar em casa e nessa eterna agonia, né, gente? Porque cadê a vacina? Cadê o impeachment? 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 Cadê a vacina? Cadê a vacina? Enfim. E aí, eu aqui pensando, meu Deus, estamos envelhecendo dentro de casa, porque é uma grande questão, pelo menos pra mim, e eu confesso que a gente tenta lidar com o envelhecimento e tudo, mas não é fácil, né? Ainda mais quando você vê que você tá envelhecendo e não tá realizando. Eu sou muito da realização. E por isso eu pensei em fazer um vídeo pra vocês, bem breve, sucinto e uma espécie de aula de autoajuda, sabe? 3 compositores barrocos que revolucionaram a música depois dos 50. Bom, por que barrocos? Porque eu sou do universo barroco, pra mim é mais fácil falar de música barroca, mas depois vocês podem comentar aqui embaixo vários outros compositores que revolucionaram no Brasil, fora do Brasil, a história da música ou a sua própria música. Então, na Itália, Claudio Monteverdi. Na Alemanha, Johann Sebastian Bach. E na França, Jean-Philippe Rameau. Vou começar falando logo do Monteverdi, que é o mais fácil pra mim, porque é o que eu conheço melhor. Eu traduzi as cartas dele, então quem quiser, inclusive, pode comprar. É da editora da Unesp, é uma delícia de leitura, é muito importante pra quem se interessa por história da música. E Monteverdi, a história dele é assim, ele ficou muito tempo como compositor em Mantua, que foi uma cidade muito importante na Renascença e no início do Barroco italiano. Enfim, por várias vicissitudes lá em Mantua, ele acabou sendo demitido e ficou um tempo até meio no perrengue, assim, mas acabou sendo contratado para ser o chefe de capela de San Marco, em Veneza, para compor, então, música sacra. Ele que lá atrás, e se você perdeu o meu cursinho de ópera pelo YouTube do Teatro Municipal, vá assistir, porque eu não vou repetir essa parte, ele lá atrás tinha criado, basicamente consolidado, né, a ópera quando ele fez Orfeu. E aí ele vai para Veneza como compositor de música sacra. O que acontece? Ele chega lá, fica lá compondo por anos música sacra, ele chega lá com quase 50 anos, e quando ele já tinha 70 anos, finalmente ele decide voltar a compor ópera. Ou seja, o cara já tinha revolucionado lá atrás, na criação da ópera, e várias outras revoluções dentro do madrigal, que é uma forma mais renascentista e tal. Chega em Veneza, e aí decide voltar a compor ópera. Então ele compõe, depois dos 70 anos, até um pouco por insistência dos libretistas, do Badoaro, de todos os libretistas venezianos e de um compositor chamado Benedetto Ferrari, que o chamava de l'oracolo della musica. Ele compõe 3 óperas. Uma delas, infelizmente, nós perdemos, mas temos 2 delas. Uma delas é Il ritorno d'Ulisse in Patria, o retorno de Ulisses à pátria, baseada na Odisseia. E a outra, L'Incoronazione di Poppea, que não só revoluciona musicalmente em vários momentos, mas revoluciona também porque é a primeira ópera com um tema completamente histórico que nós temos notícia. Não vou falar muito assim dessas 2 composições, mas de certa forma a gente poderia dizer que se não fosse Monteverdi ali naquele momento, talvez até a própria ópera veneziana tivesse um pouco sucumbido assim a alguma moda ali daquele momento, mas ele vem com uma música tão alto nível que depois dele, enfim, vem o Cavalli, etc. E aí a ópera realmente toma rumo. Então, de certa forma, ele pariu a ópera lá atrás em Veneza e depois continuou dando energia para esse gênero. A Incoronazione di Poppea, a coroação de Popeia, é interessantíssima porque é uma ópera que inclusive tem um tema moralmente complexo. Não é uma ópera com figurinhas muito boazinhas, etc. A personagem principal é uma cortesã, a Popeia, e é ela que canta com muita lascívia. Mas eu vou colocar para vocês ouvirem aqui um trechinho do momento que talvez seja o que eu mais gosto nessa ópera, que é bem no início, a chegada de Ottone, que é o amante de Popeia, que chega para encontrar com ela e descobre que está sendo traído e que ela está ali com ninguém mais, ninguém menos que Nero. E ele se encontra ali nesse momento cantando para este balcão, como ele mesmo fala, e sofrendo quando ele se dá conta que ele está sendo traído. Então, vou colocar um trechinho para depois vocês que tiverem interesse irem conhecer mais a Poppea, a ópera de Claudio Monteverdi, composta depois dos 70 anos, meu bem.
A gente agora pula um século e vai lá para a França do século XVIII, na qual encontraremos Jean-Philippe Rameau, compositor super importante. Para quem estuda música, conhece bem o seu Tratado de Harmonia, escrito quando ele tinha 40 anos. Mas quando ele tinha 50 anos, ele decidiu escrever sua primeira ópera e aí estreou. Na verdade, ele começou a escrever antes, lógico. Estou falando de Hippolyte et Aricie, que tem libreto do Pellerin e é baseada na Phèdre. Depois disso, ele ainda teve tempo de escrever um monte de ópera, acho que umas 15, sei lá, 20 entre ópera, ópera, balé, aquelas vários formatos de ópera que tinha na França barroca, né? Comédie, ballet, tragédie lyrique, enfim. Se você não está fazendo o curso comigo, depois você tente fazer, porque eu vou falar de todos esses modelinhos de ópera na França. E ele ainda teve tempo e paciência de se meter numa briga, numa querela, chamada Querela dos Bufões, famosa, entre os operistas italianistas e os francesistas. Mas é interessante, essa ópera é lindíssima. Eu queria então começar mostrando um trechinho para vocês dessa ópera Hippolyte et Aricie. E se você não conhece essa obra grandiosa de Rameau, da Hippolyte et Aricie, para quem não conhece a obra do Rameau, mas vou aproveitar e vou colocar a minha área preferida dele, que é a ópera, talvez seja a área mais famosa assim do Rameau, que é a Tristes après. Ouçam que melodia linda, era da Castor et Pollux, outra ópera dele. Esse rapidíssimo vídeo que mais parece uma coisa de autoajuda pra gente que tá aqui envelhecendo dentro de casa sem vacina, queria falar então do Bach, esse compositor que é uma espécie de Deus, ou talvez seja Deus ele mesmo, que aos 62 anos foi visitar o filho que estava a serviço como músico do Frederico o Grande da Prússia, Frederico II o Grande da Prússia, enfim. E chegou lá, esse Frederico tinha um novo instrumento que é o que a gente chama de fortepiano, que depois se torna o piano. E aí ele fala, olha, veja, tem esse novo instrumento. E aí desafia Bach a compor uma invenção a partir de um tema que ele dá pro Bach compor. O tema é esse aqui, ó. Dizem alguns especialistas que esse tema, exatamente, ele foi composto e dado ali para o Bach compor como um desafio, mas não é um desafio bacana, é um desafio meio tipo, vamos ver agora, velho, se você consegue compor alguma coisa, que é um tema um pouco estranho, talvez por conta desses cromatismos que ele tem. Enfim, Bach, ele na hora falou, olha, eu tô um pouco cansado, acabei de chegar de viagem, mas depois de 2 semanas mandou pronto e compilado o que nós conhecemos como oferenda musical. Oferenda musical, dizem que também, inclusive a palavra oferenda quer dizer um pouco sacrifício em alemão, como se ele tivesse ali sido abatido, né? Ele se entrega para o sacrifício. Mas é maravilhoso porque a partir desse tema desenvolve nada menos que agora não me lembro, peraí, deixa eu ver. São um ricercare 6, fuga 6 vozes, um ricercare 6, enfim, 10 cânones, tudo em cima desse único tema que nós conhecemos hoje em dia como essa grande compilação, que é a oferenda musical. Na realidade, o próprio Bach colocou esse nome. Então, Bach, meus queridos, já se despedindo da vida, porque ele morreu aos 65, aos 62 oferece para o mundo mais essa pérola sua, entendeu? E ainda compondo a partir de uma escuta de um instrumento novo, que é o fortepiano. Então é isso, meu povo. Estamos envelhecendo dentro de casa? Estamos. Estamos sem vacina? Estamos. Mas podemos criar? Podemos, né?
Não sei, vocês acharam interessante esse vídeo de hoje? Hoje eu estava um pouco sem inspiração, mas de toda forma, mandem por aí, divulguem pros amiguinhos, a gente faz isso pra passar o tempo, né? E pra ganhar uns likes, porque like não faz mal nessa vida de hoje em dia, né?